Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. No programa de hoje vamos conversar com Bento Aguiar, ele que é o responsável pela disciplina de Educação Oral e Religiosa Católica na região. Mas antes disso, vamos atualizar as notícias da Diocese açoriana. O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres abriu este domingo ao público. As obras já terminaram e, contrariamente ao que acontece em quase tudo, neste caso a Covid-19 até deu uma pequena ajuda. Porque tínhamos cá uma equipa que tinha começado a trabalhar em janeiro na recuperação dos azulejos da igreja e depois também uma outra equipa multidisciplinar que fez a limpeza do teto interior da igreja, a limpeza da pintura do teto. E como estavam cá já durante o tempo da pandemia, e também quando fecharam os aeroportos, etc., decidiram, e do estado de emergência do país e da região, a empresa decidiu que poderia continuar cá, e o santuário até neste sentido não tinha, até pelo contrário, como não haveriam festas, etc., para o santuário a equipa podia fazer o trabalho de forma contínua, não fazer interrupções, como estava previsto no início, porque a obra era para começar em janeiro e terminar a primeira fase em abril, e depois continuarem a recuperação dos eixos do teto em setembro. Assim foi mais fácil, a equipa continuou a trabalhar e fez toda a intervenção que devia fazer. Adriano Borges, reitor do Santuário, adiantou ainda ao Igreja Açores que com as medidas de segurança, a lotação para as Eucaristias é de 50 a 60 pessoas, dependendo dos agregados familiares que componham as assembleias. Também para visitar a igreja é preciso respeitar algumas normas. As pessoas entrarão por uma porta, haverá um número limitado de pessoas no interior, controlado por algum dos nossos colaboradores na porta, farão a desinfecção das mãos, portanto, sempre que houver uma visita ao santuário haverá desinfecção dos bancos que forem tocados e da zona da grade, que é a zona mais de maior proximidade das pessoas, e depois haverá para outra parte de saída. A novidade, para evitarmos uma visita ao curvajo, porque aí é que era mais problemático a entrada das pessoas, fizemos a aproximação da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mesmo no resto da grade, que poderá e deverá apenas ser visto pela Igreja. Portanto, nas horas que não haverão Eucaristias. Há ainda uma novidade no que toca aos horários das celebrações. Vamos fazer uma nova modalidade também para assegurar a maior participação das pessoas e também os grupos de maior risco. Então, temos missa todos os dias às 8 da manhã, que será dedicada e menos pedida às pessoas que tenham mais idade, os reformados, aqueles que têm outro tipo de disponibilidade, para virem a uma missa que faremos também às 9 horas. Haverá missa às 8 horas da manhã todos os dias, mais para aqueles que vão trabalhar e que têm necessidade de ter compromissos mais cedo. Depois teremos ali um espaço para a desinfestação da igreja, e depois celebraremos uma nova missa às 9 horas, para os outros, para aqueles que têm maior disponibilidade de tempo. Portanto, aí haverá uma maior oferta e o santuário estará aberto todos os dias até às 6h30 da tarde. O reitor do Santuário diz ser ainda cedo para prever a afluência dos fiéis ao local de culto, porque se por um lado alguns deixavam flores e rezavam no exterior do santuário e em período de isolamento social, por outro, ainda existe algum receio de frequentar as igrejas na comunidade açoriana. Deveria acontecer no final deste mês de junho a ordenação sacerdotal de 6 seminaristas da Diocese de Angra, mas os jovens terão de aguardar mais alguns meses para verem concretizada a sua ordenação. De 28 de junho para 6 de setembro, a pandemia deixou os 6 jovens miquelenses na expectativa. Em primeiro lugar, foi sempre uma situação muito delicada, tendo em conta esta situação que vivemos. Foi preciso adiar, por causa que há alguma perplexidade de como fazer. Depois, combinando aqui com todos os interessados e com a decisão do Sr. Bispo, optamos por adiar para o dia 6 de setembro, que seria mais prudente, porque para já ainda não se viam as condições
pelo menos até o presente, as condições necessárias para uma grande celebração. Adiada por mais alguns meses, o reitor do seminário, Padre Hélder Miranda Alexandre, garante que será sempre um momento histórico. 6 padres é um momento histórico para a Diocese, não vai deixar de ser. É um número muito significativo para os tempos que correm, mas por isso que teríamos fazer isto com alguma dignidade ou com as possibilidades que estivessem ao nosso alcance para conseguirmos fazer um mínimo de festa e reunirmos maior quantidade de fiéis possível. A celebração terá lugar na Igreja de São José, em Ponta Delgada, e o reitor espera que, em setembro, as famílias e amigos dos 6 futuros sacerdotes possam marcar presença. O diretor do Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior, Padre Eduardo Duque, pediu atenção para os problemas sociais causados pela Covid-19 aos recém-licenciados. Na região, a pandemia impossibilitou o regresso dos jovens das ilhas que não tinham voos diretos, inicialmente por causa das quarentenas e dos constrangimentos das ligações entre ilhas. A JAUPA, Associação de Jovens Açorianos Unidos pelos Açores, foi fazendo a mediação entre os estudantes deslocados e o governo regional. A JAUPA, desde o início, que fez parte da rede de proximidade com os estudantes deslocados, a pedido do governo regional. Nós, desde o início, começámos a receber vários mails, entraram em contacto vários jovens para saber como é que voltavam para os Açores, a questão era da terceira de São Miguel, como é que iam para as suas ilhas. Nós íamos fazendo a ponte com o governo, também tudo o que o governo enviava em relação também aos jovens e não só, nós também enviávamos para os jovens. Tentámos criar ali uma ponte de maneira a não deixar nenhum jovem sem qualquer auxílio nem apoio, do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista social. Tentámos chegar a todos os níveis. Em relação à quantidade de jovens, nós fomos contactados por mais de 2 dezenas de jovens. Temos noção que 400 e tal jovens pretendiam voltar aos Açores, quando já estava fechado a parte dos voos interilhas. Também sabemos que uma grande parte acabou por ficar no continente, não sabiam, estavam com receio de voltar e depois teriam que ficar em quarentena obrigatória na Ilha Terceira, em São Miguel. Então o que aconteceu foi que a maior parte dos jovens regressou, aqueles que regressaram eram provenientes da Ilha Terceira ou de São Miguel, os restantes acabaram por ficar no continente, em grande maioria. Carlos Mateus, da JAUPA. O fim das quarentenas e a maior mobilidade entre ilhas coincidiu agora com a necessidade de regressar para os exames de final de ano. A grande maioria dos jovens que não voltou, entretanto, agora que está a começar a normalidade dos voos, vários regressaram porque não tinham exames, outros acabaram por ficar no continente porque souberam que as universidades não permitiriam fazer os exames via online, tinha que ser presencial. E o que aconteceu foi que aqueles que voltaram, vários tiveram que regressar porque há universidades que não permitiram os exames sem ser presenciais. Outros que optaram por ficar no continente, optaram por alguns recorreram a apoios do governo e acabaram por ficar no continente à espera agora dos exames para terminar o semestre. Os apoios variam entre os 100 e os 250 euros mensais para despesas de alojamento e alimentação entre os meses de abril e de junho. Várias contingências que impossibilitaram largas dezenas de estudantes açorianos a estarem em casa e em família em tempos de muita incerteza. Ainda no contexto da pastoral universitária, este ano os estudantes açorianos vão ter uma celebração de bênção das pastas diferente, como explica o responsável pelo serviço diocesano, Padre Paulo Vieira. Para já estamos a preparar uma celebração para fazermos online no dia 21 deste mês, portanto um domingo à tarde, às 4 da tarde, a ser transmitida através do Facebook da Associação Académica da Universidade, em conjunto com o Facebook também da Pastoral Universitária. Isto foi uma iniciativa da Associação, juntamente com a equipa da Pastoral Universitária, para não deixar em branco esta situação em que estamos a viver, um momento assim tão importante como a vida, como este, da vida dos estudantes finalistas, que de facto
desejam assinalar esta sua etapa de vida. Esta celebração, numa celebração da palavra na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, com a presença apenas da equipa da Pastoral Universitária, juntamente com a direção da associação e um mini coro que vai ajudar-nos a cantar e a rezar. Será então uma celebração da palavra que iniciará, portanto, com a escuta da palavra de Deus, depois com uma breve reflexão, um momento de oração, o apresentar do pedido da bênção, com os respectivos símbolos e depois a execução dessa bênção. Na parte final da celebração teremos também mensagem do Sr. Bispo, mensagem da Associação Académica, mensagem da equipa da Pastoral Universitária, dirigida naturalmente aos estudantes. O sacerdote adianta que não está fora de questão uma celebração presencial mais tarde e já em segurança. Para esta Eucaristia, o serviço pediu a colaboração de alguns alunos. Esta celebração vai ter também a participação à distância, gravada ou em direto, ainda estamos a estudar o assunto, de alguns estudantes violinistas que se disponibilizaram para fazer alguns momentos dessa mesma celebração, algumas leituras da Palavra de Deus, oração universal, e portanto vai ser uma espécie de comunhão especial à distância. A Universidade dos Açores a assinalar as conclusões de cursos de forma simbólica. Neste Igreja Açores recebemos o professor Bento Aguiar, responsável pela disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica na região. Obrigada por estar connosco neste programa. Como é que decorreu este final de ano letivo? Muito bom dia. Obrigado pelo convite que me foi endereçado novamente. É sempre um prazer dar a conhecer aquilo que é a atividade da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica nas nossas ilhas. De facto, este ano letivo ficou e está a ser marcado pela questão da pandemia e por todas as implicações que levaram à escola e tudo aquilo que a escola teve de adaptar-se a essa realidade. Estamos a encerrar o ano letivo do segundo ciclo e terceiro ciclo, já acabaram as aulas e também 10º ano. O primeiro ciclo está a terminar na próxima semana e digamos que o balanço será feito mais à frente, mas devo dizer que ao longo deste terceiro período, onde não estivemos na escola presencialmente, continuamos a ter uma ligação normal com os alunos, normal no sentido de não perdermos o contacto através das plataformas digitais, disponibilização de recursos e mantendo essa tal proximidade, porque sendo a nossa área uma disciplina que vive muito também dos afetos e daquilo que é o estar próximo dos alunos e das suas vivências, é claro que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance com o apoio também dos meios nacionais e de outras plataformas e de grupos de professores. Nós fizemos o que estava ao nosso alcance para manter acesa essa chama da disciplina, não só até o final deste ano letivo, mas também, e muito importante, já cativando e preparando o próximo ano letivo. Foi fácil por parte dos professores e dos alunos esta adaptação a este novo ensino em casa? É claro que foi tudo uma novidade e não foi muito fácil, porque para já temos que entrar em determinadas plataformas, não estávamos muito habituados, uns com mais facilidade, outros com maior dificuldade, mas o facto é que logo ali em março começámos, sobretudo na introdução letiva anterior à Páscoa, nós começámos a trabalhar nesse sentido. E devo dizer que o papel do Secretariado Nacional de Educação, que estão com o seu site e plataforma EduCris, e também os vários secretariados a nível nacional, empenharam-se no sentido de disponibilização de recursos, de metas e de iniciativas que visavam minimizar os efeitos
das aulas à distância. E desde o início, tirando aquele primeiro período onde foi mais difícil fazer essa conexão, essa ligação, digamos, digital e técnica com os alunos e também com os encarregados de educação, tirando aquela fase, digamos que ali em abril estávamos em condições de fazer um trabalho que não foi o ideal, mas dentro dos funcionalismos que nós vivemos este ano, não só na educação moral, mas em todo o sistema de ensino e por dentro até na nossa sociedade ainda estamos a viver. Claro que o balanço para já que nós fazemos, falando com os colegas, é que nos Açores, nas ilhas dos Açores, nas 8 ilhas dos Açores, onde existe a disciplina a ser lecionada nos vários ciclos e anos, todos os professores mantiveram esse contacto com propostas de aprendizagem diferentes, adaptadas e contacto permanente com as suas turmas e com os seus alunos. E isso, para nós, é o mais importante. Em termos práticos, como é que foram estas aulas? Que alternativas foram encontradas por parte dos professores para colmatar esta falta de presença física, digamos assim? Desde logo, a nossa direção regional disponibilizou as suas plataformas que as escolas já tinham em funcionamento e alguns professores, pelo menos nós não foi uma grande novidade porque já trabalhávamos não no sentido de aulas, mas de trabalhos e com classrooms e com e-mails, trabalhávamos muito com os alunos. Este apoio foi fundamental. E depois, cada unidade orgânica, cada escola, traçou o seu plano de ensino à distância, com aquilo que devia ser privilegiado, com os objetivos mínimos e essenciais para abordar com os alunos. E depois foi decidido que cada disciplina teria um momento síncrono, aulas por videoconferência, dependendo das plataformas, mas na Google Education, na Zoom e outras plataformas que as escolas têm. Havia uma parte, então, como eu disse, síncrona, em que nós combinávamos uma determinada hora, até mantendo mais ou menos a hora da aula habitual da semana, e depois o outro momento não síncrono, nós entrávamos em contacto com os alunos através do e-mail, uma sala de aula virtual criada para esse efeito. E, como eu disse há pouco, conseguimos fazer um trabalho razoável, não o ideal, mas muito aceitável, tendo em conta a situação atípica e muito particular que nós estamos a viver ao longo dos últimos meses. E a receptividade dos alunos foi eles próprios com muita mais facilidade em aceder aos recursos digitais. E também nos ajudaram nisso. A receptividade, como eu dizia, foi muito boa e os pais e enfermeiros de educação também foram muito compreensivos. E eu penso que no contexto atual estaremos todos de parabéns pelo esforço que foi feito e também pelo contributo, no caso específico de educação moral, que a nossa disciplina deu no apoio aos alunos em tempos de pandemia e com muitas inquietações e com muitas problemáticas inerentes a esse facto. Qual foi o rácio deste ano de alunos inscritos nesta disciplina? Quais são os anos com mais e com menos alunos inscritos? Os dados disponíveis, que já foram recolhidos e já foram tratados, apontam para que mantenhamos mais ou menos com uma ligeira baixa um bocadinho a frequência de alunos na educação moral e religiosa católica. Somos neste momento cerca de 13.000 e alguns alunos inscritos na disciplina de educação moral. A maior parte dos alunos está ali no segundo e terceiro ciclos, se bem que já é muito significativo o número de alunos que nós temos no primeiro ciclo inscritos. A nível de secundário, é um número residual, de facto não existe um número que nós consideríamos aceitável, que nos desse mais algum alento no secundário. Dá-nos o alento positivo de ser um desafio. No profissional também começou ano passado, também é um número ainda residual. E avançando já com os dados disponíveis,
podemos dizer que um dos nossos grandes desafios é, em relação à estatística, portanto, cimentar e consolidar os alunos que nós já temos inscritos, junto dos próprios alunos primeiro e também junto dos encarregados de educação, e também estender o primeiro ciclo a todas as unidades orgânicas dos Açores, porque ainda temos 3, 4 escolas onde o primeiro ciclo não está a funcionar. Também temos como plano, portanto, fazer campanha, dinamizar, tentar apresentar a nossa disciplina, mais uma vez, em relação aos alunos do ensino profissional, seja o profissional nas escolas regulares, seja o profissional que funciona à parte, e também uma entrada que tem sido mais difícil no ensino particular e cooperativo. Em resumo, mantemos a mesma senda de consolidação da disciplina, mas, como dizemos, das matrículas e da opção consciente dos encarregados de educação e dos alunos, é claro que nós nunca poderemos ficar parados e acomodados. Temos que estar sempre, nós responsáveis, os nossos professores, temos que estar sempre empenhados em manter e também aumentar o número daqueles que optam pela nossa disciplina. Recordo-me que da última vez que conversamos dava precisamente essa novidade da entrada de disciplina no ensino profissional. Também já referiu que o número de alunos inscritos ainda é residual, mas qual é o objetivo deste projeto? É uma experiência que resulta de um acordo há 2 anos, um acordo, portanto, a nível governamental, de redução do tempo, que era de 90 minutos no secundário, passou a ser 45, dando-se os outros 45 a possibilidade de serem para os alunos do ensino profissional. Claro que isso é um trabalho árduo e também complica alguma complexidade, porque os alunos do profissional, para já é preciso ver que no ensino secundário e também profissional, a educação moral e religiosa católica funciona, portanto, sem alternativa. Portanto, ou é moral, ou se tem moral muito bem, dando mais, acrescentando o horário dos alunos, não é? Mais 45 minutos, isso não tem, portanto tem um furo, não tem a disciplina. Isso significa que é mais complexo. Além disso, também é preciso ver que os alunos do secundário e do profissional já têm cargas letivas muito acentuadas, enormes por vezes, e mais uma disciplina não é fácil aceder. Não vamos desanimar, mas temos que ser realistas. Foi uma boa, digamos, possibilidade que a tutela e o governo nos lançou, e também de acordo com a Conferência Episcopal e com o Secretariado Nacional, que entravam nas negociações, mas obriga-nos a trabalhos redobrados, sobretudo junto dos alunos e dos pais, por os motivos que eu acabei de dizer. É uma janela que se abre, mas que não penso eu que não é num ano nem 2 que se poderão ver os frutos dessa gestão. Relativamente aos manuais escolares, eles estão adaptados para a realidade atual? Estão atualizados? Sim, os manuais, voltando um pouco atrás, o programa de moral aprovado e depois a feitura dos manuais logo a seguir, de data de 2014, foi a última revisão dos programas. E conheço os manuais, que eles estão muito indicados para os vários ciclos, apresentando propostas de aprendizagens e de desafios muito atuais e também apresentando uma leitura, claro, cristã da sociedade e dos valores. Agora, os manuais estão atualizados, mas continua a haver uma grande relutância dos alunos na aquisição do manual. Eles estão aprovados, mas não são, de facto, não são muito usados nas escolas no formato, digamos, de livro. São mais usados através dos professores, através da projeção
e de fotocópia e de outros elementos que eles apresentam constantes nos manuais. É também um desafio do SEDAT trabalhar mais e melhor no sentido de levar os manuais de educação moral e religiosa católica a todos os alunos. E estes manuais vão manter-se também como base de trabalho para o próximo ano letivo? Sim, sempre. Nossa base de trabalho, primeiro é o programa aprovado. E depois, claro que temos, sem energia autónoma, temos toda a legitimidade e toda a autonomia para também fazer constar nos objetivos, nos conteúdos e nas metas de aprendizagem de educação moral e religiosa católica realidades nossas, das nossas ilhas, nomeadamente as romarias, o culto ao Espírito Santo, as festas de Santo Cristo e outras questões. Mas o manual não é o único, nem talvez o principal apoio de trabalho, mas é usado no sentido de algumas temáticas e ideias e também trabalhos e textos que são sugeridos e que nós, professores, usamos como suporte para aquilo que queremos transmitir aos alunos. A região vai contar agora com novos licenciados em Ciências Religiosas. Esta era uma necessidade importante para a região? Olha, estou muito feliz da parte que eu pude colaborar, porque os colegas que iniciaram há 2 anos o curso de licenciatura em Ciências Religiosas, estamos a falar de um curso para habilitação própria, para poder relacionar com a habilitação própria a educação moral e religiosa católica e, em hipótese futura, também poder fazer parte dos quadros da DRE, porque tendo habilitação própria e profissional, poderá acontecer. De facto, a primeira fase era que os professores que têm a licenciatura noutra área, mas não tenham nada relacionado com a educação moral e religiosa católica, de ciências religiosas ou de teologia, então eles estão a finalizar os exames agora no mês de junho deste segundo ano, com a aquisição dos 120 créditos, e para o ano já está tudo alinhavado para, nos moldes em que começaram, com aulas de videoconferência e algumas idas à Universidade Católica de Lisboa, já está tudo alinhavado, como eu dizia, para se começar o primeiro ano de mestrado. Para nós é muito, muito importante, porque, como eu tinha dito em tempos, nos próximos dois anos, teremos todos os professores da sua educação moral habilitados, portanto, licenciados na área específica. Isso para nós é muito importante. Aqui queria ressalvar, porque é justo que se faça e que se diga, o papel e o apoio, papel determinante, o apoio que tem sido dado pelo Secretariado Nacional de Educação Cristã, o apoio aos nossos professores que estão a fazer este curso. Também a parceria muito vantajosa que foi levada a cabo entre o SEDAT e o Instituto Católico de Curso de Cultura e também o Santuário de Santo Cristo. Portanto, esse conjunto de pessoas ou entidades que contribuíram para que também os professores tivessem as condições para fazerem esse percurso académico para nós e também para a disciplina é muito importante. Só para recapitular, já poderão ser incluídos nos quadros da DRE com a licenciatura ou precisam do mestrado para integrarem os quadros? Exatamente. Na prática, portanto, agora acabaram os 120, o que na prática significa que legalmente já poderão dar educação moral, mas ainda não têm habilitação profissional. Essa só é conseguida após a realização do mestrado. Para já, ao primeiro passo, muito importante, digamos que não estão fora da lei, já podem dar a disciplina, ainda sem habilitação própria, porque um diploma, 120 créditos, mais uma licenciatura que não relacionada com a educação moral, já poderá dar a disciplina de educação moral sem qualquer problema legal.
E foi muito importante porque nós precisamos, essa situação é muito importante porque nós precisamos desses professores, porque todos os anos estamos a falar de cerca de 17, 18 professores que têm trabalhado connosco nos últimos anos, no contrato, e vão continuar para o próximo ano. E num futuro, que não sabemos quando, terão toda a legitimidade e o sonho, não é, de fazer parte dos quadros da educação moral e religiosa católica. E estamos a falar de quantos os que vão regularizar a sua situação? De acordo com os meus dados, estamos a falar ainda a priori, estão a fazer exames, há sempre uns ou outros mais adiantados em determinadas disciplinas, nem tudo está no mesmo ritmo, mas estamos a falar de 7 pessoas. E também dizer que durante este ano letivo, uma outra professora que tinha começado o processo anteriormente, já concluí, mestrado inclusive, portanto é mais um professor licenciado em Educação Moral e Ciências Religiosas, que acabou ao longo deste ano letivo. Temos um outro que também está em condições de fazer o segundo ano do mestrado, quer dizer, há ritmos diferentes, mas no geral estamos a falar de 17, 18 professores que contamos com eles para o futuro da disciplina. E para estes professores / alunos, como é que foi todo este processo com a Covid-19 à mistura? Até porque normalmente tinham que se deslocar à Universidade Católica para fazer os exames. Também a Universidade Católica, como as outras universidades, adaptou-se, e sei porque falei com alguns colegas que o exame ou o sistema de avaliação também foi adaptado a esta nova realidade e eles não precisaram de sair das suas ilhas. Estamos a falar dos professores de São Miguel, a sua maioria, Terceira e Pico. Não precisaram de sair. Na prática, não conheço os pormenores todos. Sei que estão a fazer os exames sem precisarem de se deslocarem ao continente, por razões até de saúde pública e em obediência a que têm sido as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Professor Bento Aguiar, para terminarmos a nossa conversa, quais são as expectativas e como é que está a ser preparado o arranque do próximo ano letivo? As nossas expectativas, da equipa coordenadora, como também dos nossos professores, são sempre as melhores. Agora, sabemos que este ano foi bastante atípico e hoje tivemos que cancelar como outras instituições e outros grupos, tivemos que cancelar iniciativas e atividades. E também não tivemos tempo útil nem oportunidade de fazer a nossa campanha de matrículas, que é feita diretamente com os alunos e com os funcionários de educação e nas paróquias. De qualquer maneira, isso trouxe-nos algum menos margem de manobra, fizemos o possível, mas estamos a contar ainda durante quando reiniciar o próximo ano letivo, completar ou concluir esse trabalho de sensibilização para a disciplina. No entanto, já estamos nas escolas, através dos nossos professores, naquilo que é possível, por videoconferências e por e-mail e por outras plataformas, a tentar fazer o nosso trabalho no sentido de cativar os alunos para as matrículas e para a inscrição na disciplina. Penso que as expectativas, não penso, tenho certeza que são positivas, porque nós, nesses 3 meses de ensino à distância, estivemos à altura, estivemos próximos, apresentamos o nosso contributo singular e específico para os alunos e para os pais, e eu penso que o feedback e a forma como os alunos nos vão pagar, entre aspas, por isso, vai ser inscrevendo-se na disciplina. Como também disse há pouco, é claro que tem esses desafios para continuar, nomeadamente, me permite que diga rapidamente, a questão do versículo, que é preciso continuar a insistir nas escolas onde ainda não está em vigor, a questão do secundário, do profissional e também o ensino particular e cooperativo. Mas, Tatiana, as expectativas são sempre, e temos fundos, pessoas e homens de esperança
são sempre as melhores. E estamos a contar arrancar o ano letivo nos moldes normais ou nos moldes em que este ano letivo terminou? De acordo com eu, como professor, recebi um e-mail e um esclarecimento da Direção Regional e está tudo a ser preparado para o ensino presencial. Agora, certamente, com as medidas que na altura a Autoridade de Saúde, conforme o que se passar em relação à Covid-19, há de indicar, mas está tudo preparado aqui nos Açores para ser um ano com aulas presenciais. E aqui entre nós devo confessar que temos todos saudades de sentir e estar com os alunos e nos corredores, porque uma coisa é estar todos os dias com os alunos, outra coisa é essa frieza, a verdade é essa, do ensino à distância, com tudo aquilo que não se pode e não se consegue fazer. Bento Aguiar, muito obrigada pela sua participação neste Igreja Açores. Obrigado, Ele, e bom dia. E o Igreja Açores vai regressar na próxima semana com mais um convidado especial ou convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.